como não me lembro das palavras de todos os livros lidos, sobram-me apenas fragmentos de sensações e ideias de Nossa Vida 2. Certa vez li que a memória das pessoas é como uma obra de arte. Inventamos à medida que acumulamos. Acumulamos muito sem poder acessar tudo. Como os livros. Começaram a se multiplicar de tal maneira que precisamos usar o sótão para guardar boa parte deles. Minha coleção de dedicatórias ficou em baú e marchetaria, presente dele, e nunca mais cresceu. Não é possível guardar tantos livros. Não é possível reter tantas lembranças. Seria insuportável reter todo o sofrimento e o amor na memória. Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Vidas Sem Margens, de Alice Casimiro Lopes. E esse é um publi editorial, então a gente vai apresentar o livro para vocês. É uma coletânea que tem 20 contos, foi publicada em 2022 pela editora 8,5. A Alice é uma autora aqui do Rio, esse é o livro de estreia dela na ficção, embora ela já tenha outras publicações na área dela, que é a área da educação e pedagogia. E ela também tem um perfil no Instagram que eu vou deixar aqui para vocês seguirem. Vidas Sem Margens é dividida em 4 partes. A2, A3, A sós e em família. Então tem exploração aí dessas relações entre pessoas, mas também de situações em que a pessoa está só. Mas eu diria que o que mais me chama a atenção nesse livro é a relação que os personagens têm com a literatura de algum modo. Enquanto eu ia lendo o livro, ia se cristalizando em minha impressão de que o que os personagens tinham aqui em comum era a literatura, ou a escrita de algum modo, e o desejo. Então a gente tem personagens aqui que são escritores, revisores, editores, leitores, muitos personagens ligados de algum modo à literatura. E há aqueles personagens que estão envolvidos de algum modo com um tipo de invenção, alguma narrativa inventada, alguma história inventada, por outros meios que não necessariamente os literários. O sonho, o delírio, a memória, né? Então a maneira como a gente acessa certos conteúdos ou cria certos conteúdos, que é uma relação muito próxima com o que a gente tem com a própria literatura. Acho interessante que a Alice tenha nomeado o livro de Vidas Sem Margens, porque na medida em que ela trabalha os desejos desses leitores, escritores, inventores, ela vai mostrando onde eles vão ali de uma certa desmedida mesmo, ou seja, o flerte ali com um certo limite do aceitável ou do esperado. Então a gente vai ter histórias muito bem construídas, eu diria, sobre loucura, sobre obsessão, sobre delírio, questões que surgem inusitadas, né? Realização de coisas inusitadas, coincidências. Então são situações que cruzam a margem de alguma maneira, né? Com maiores ou menores intensidades. E o modo como a Alice faz isso é muito interessante. Além da relação que esses personagens têm com a literatura ou com a invenção de algum modo, ela cria aqueles personagens, ou ela fala daqueles personagens que são muito personagens, eu vou explicar. Tem um dos meus contos favoritos aqui, dessa coletânea, se chama Pelas Ruas. E fala de um casal de idosos do centro do Rio. Eu trabalhei muitos anos no centro do Rio, na verdade oficialmente ainda trabalho, né, porque agora eu faço home office, mas a minha sede do meu trabalho fica lá. E o centro do Rio é um lugar muito marcado por essas pessoas que realmente parecem personagens por algum motivo, porque tem os mesmos hábitos, ou repetem sempre a mesma roupa, ou estão sempre no mesmo lugar, enfim, aquelas pessoas que a gente cristaliza ali na memória, lembra delas e associa elas a algum lugar específico. E ela pega 2 dessas pessoas e fala delas nesse conto, e eu fiquei tão impressionada com a criação dos personagens, eu achei eles tão reais, tão verossímeis, que eu fiquei com vontade de perguntar para ela se eles existiam, mesmo se ela tinha inventado esses 2 personagens. E a Alice tem uma maneira muito atenciosa e generosa de mostrar seus personagens, né? De explorar a riqueza, a complexidade deles, as nuances. Então, ela faz um equilíbrio, eu diria, muito bom entre o detalhe e aquela coisa minúcia, sabe? Aquela questão muito específica de idiosincrasias dos personagens, mas também do sutil, da sutileza, daquilo que talvez a gente não percebesse, sabe? Aquela riqueza escondida mesmo ali, as preciosidades da interioridade desses personagens. Eu acho que ela desenvolve isso muito bem. E impressiona porque muitos desses contos são muito curtinhos. Os contos dela oscilam entre 3 e 5 páginas, e você conseguir fazer um personagem que seja palpável em tão poucas páginas é algo muito difícil, e eu diria que ela consegue. Eu também gosto muito de um conto que chama Algum Dia em 2022, Nas Janelas, onde ela vai falar de uma mulher que, por conta, né, da pandemia de Covid-19,
ela inicia um relacionamento, em princípio profissional e depois emocional, com um homem pela internet. Ela é revisora e ela tá ajudando esse cara, é um escritor, e ela tá ajudando esse cara com o seu trabalho. E ela acaba praticamente virando uma ghostwriter dele, meio assim, né? E ela cria uma relação um pouco excessiva, obcecada com ele. É interessante porque ela traz uma questão muito contemporânea, que é a questão do mundo digital. Em vários momentos há essa presença do mundo digital, das relações digitais, dos influencers, dos blogueiros de literatura, né? Me senti ali representada. Mas ela traz também esse evento aí contemporâneo para falar não necessariamente dele, assim, mas ela explora uma coisa muito interessante, que é o modo como a gente ficou, muitos de nós, um pouco desarranjado com essa questão do isolamento, mas como esse desarranjo da personagem vai para um outro lugar, né? Um lugar um pouco específico em relação à história dela. E a Alice teve esse insight, assim, que foi muito bom. Quero ler 2 trechinhos que tem a ver com essa questão da vida digital, que tá no Vidas Paralelas. No Vidas Paralelas, a gente tem um conto sobre uma mulher que ela é uma professora aposentada e ela decide produzir conteúdo na internet sobre bem-estar, algo do gênero. E educação também. Mas existe aí uma espécie de abismo entre a vida dela fora da internet e a vida na internet. E em vários momentos ela descreve as práticas dela nas redes sociais ou na internet de modo geral. Então a gente vai ler aí uns trechinhos. Marina acabou de ler os comentários de seu último post no Instagram. Distribuiu corações no automático. Não faz muita diferença dizer que ama algum crítico de um vídeo ou foto sua, ou mesmo quem disse uma bobagem. Hoje todos amam ou odeiam, melhor amar indiscriminadamente. Menos chance de errar. Mais adiante tem um trechinho que diz assim: tudo cresceu e se multiplicou na internet e na vida. Escreve cada vez mais, grava os vídeos, consegue fazer dinheiro, mas tudo parece repetitivo. Não esperava que a internet se tornasse esse mar de senso comum, amor e ódio, as pessoas consumindo com maior furor. Não esperava que sua filha de 10 anos precisasse fazer terapia por ter se tornado uma criança insone. Mãe, estão mesmo destruindo o planeta? A menina está quase anoréxica por se negar a comer qualquer coisa com glúten, agrotóxicos ou lactose. Tudo por uma vida saudável. Marina anota que ainda precisa escrever sobre esse tema, adolescentes e as novas formas de bulimia. Então a gente vê que existe aqui uma crítica tanto à superficialidade das relações como a uma certa pasteurização dos comportamentos, né? Ou seja, por essas situaçõezinhas cotidianas na vida do personagem, a gente vai vendo uma observação muito arguta sobre o modo como as coisas acontecem hoje, né, no nosso mundo, na nossa cultura. E a Alice tem, como por ter ela mesma um perfil no Instagram e ser bastante ativa lá, com comentários, resenhas, reflexões crônicas, ela tá bem inteirada aí dos assuntos, né? Uma outra maneira como a literatura é referenciada nesse livro é o diálogo que ela faz com outros livros, né? Aqui existe um diálogo com alguns livros bem específicos, como Dias de Abandono da Helena Ferrante, né? A gente vai ter personagens que vão se conhecer e são leitores da Ferrante e vão conversar sobre a Ferrante. E de certo modo, a Alice vai pegar uma situação parecida com a desse livro da Ferrante e vai dar, vamos dizer assim, um outro destino, sei lá, vai repensar o destino de um dos personagens de Dias do Abandono, a partir dos seus personagens. Ela também vai estabelecer um diálogo parecido de pensar alternativas, né, para situações específicas do Stoner, do John Williams. E há também aqueles outros livros que vão aparecer como citações mais sutis. Eu fiquei muito feliz de ver O Deserto dos Tártaros aqui, do Dino Buzzati, autor italiano, que é um livro que eu amo. Então, o livro também é salpicado essa coisa do livro de um leitor, né? É impossível leitores de Borges não perceberem isso, né? Que é aquele livro que é muito sobre o leitor, o escritor se revela como leitor, as suas referências aparecem e os seus personagens também leitores, então entra essa coisa meio misenabim, né? Uma história dentro da outra e aqui uma espécie de aqueles espelhos que se refletem, né? Cria esse abismo da repetição, que somos nós, leitores, lendo o livro e vendo leitores, né? Então fica esse jogo de reflexo muitíssimo interessante. Eu acho que é uma estreia ótima da Alice, aquele tipo de texto elegante, sutil, equilibrado. Foi uma felicidade de ler. E fica aí, então, a indicação. Eu vou deixar o site para quem quiser adquirir e conhecer aqui. E muito obrigada sempre pela companhia. Muito obrigada aos apoiadores e membros por apoiar o meu trabalho. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau.